Um e-mail enviado em um acesso de raiva deixa um registro digital. Uma palavra dita sem pensar ecoa por anos. São atos que já estão concluídos, decisões irrevogáveis que deixaram sua marca no passado, e que agora habitam a sua mente como um peso. Você pode ter prejudicado alguém, desperdiçado uma oportunidade única ou falhado em dedicar tempo a quem mais precisava de sua presença. O erro já foi cometido, e a consciência dele pode se transformar em um fluxo interminável de recriminação interna. Mas o que os filósofos estoicos fariam diante dessa realidade inexorável? Como eles lidariam com a culpa por aquilo que não pode mais ser alterado? Os estoicos observavam que o passado é, por definição, o território mais claramente fora do nosso alcance. Nenhuma quantidade de arrependimento ou autoaversão pode reescrever o que já aconteceu. A culpa que se repete, que gira em círculos sobre si mesma, é um imposto pago a algo que ninguém pode alterar. É um tributo pesado sobre o inalterável, um sofrimento voluntário que não produz benefício algum. É crucial, portanto, distinguir com honestidade duas coisas que frequentemente se embaralham em nossa mente: o remorso útil e a culpa circular. O remorso útil é aquele que nos impulsiona a olhar para o erro cometido e extrair dele uma lição concreta. É a voz interna que diz: isso foi um engano, e da próxima vez agirei de forma diferente. Ele é um mensageiro do futuro, um aviso que corrige a conduta de amanhã. A culpa circular, por outro lado, é um parasita do presente. Ela não oferece insights ou direções para a melhora. Apenas se alimenta da ruminação, da repetição mental do evento, da autodepreciação estéril. Não há ação que possa apaziguá-la, porque ela se interessa apenas pela dor da própria recordação. Os estoicos não absolvem o erro nem o dissolvem em desculpa vazia. Pelo contrário, eles reconhecem a falha e suas consequências. Mas, em vez de se afundarem nela, eles a convertem em uma regra de conduta, transformando a experiência amarga em sabedoria prática. E o resto, aquilo que não serve para instruir a conduta futura, é devolvido ao reino do passado, onde reside tudo o que não está sob o nosso controle. Pense em um momento em que você reagiu impulsivamente em uma discussão de trabalho, dizendo algo que minou a confiança da equipe ou prejudicou um colega. A culpa imediata pode ser avassaladora. Um remorso útil levaria você a analisar o gatilho da sua reação, a identificar a premissa errônea que o levou a falar daquela forma, e a planejar uma abordagem mais construtiva para futuras interações. Isso pode significar praticar a escuta ativa, antes de responder, ou talvez a desenvolver uma pausa consciente antes de permitir que a emoção tome conta. A culpa circular, contudo, o faria reviver a cena repetidamente, imaginando cenários alternativos que nunca acontecerão, remoendo a vergonha e a frustração, sem, contudo, elaborar um plano de ação para o futuro. Essa ruminação esgota sua energia mental, desviando-a de tarefas presentes onde sua inteligência e capacidade de contribuição poderiam ser mais bem empregadas. Marco Aurélio observava que, quando nos sentimos ofendidos por alguém, deveríamos imediatamente nos voltar para nós mesmos e refletir sobre as maneiras pelas quais nós mesmos nos equivocamos. Essa ideia pode ser aplicada à culpa que sentimos por nossos próprios erros. Ao invés de nos chicotearmos por uma falha, deveríamos perguntar: quais eram minhas suposições naquela situação? Eu superestimei minha capacidade, subestimei a dificuldade, ou agi por ignorância de como o mundo realmente funciona. A culpa, neste sentido, nos oferece uma oportunidade para desmascarar falsas crenças sobre nós mesmos ou sobre a realidade. Ela nos convida a entender que talvez nossa expectativa de perfeição, ou mesmo de um controle absoluto sobre os resultados, fosse equivocada. Ao reconhecer essas falhas em nossas premissas, a culpa transforma-se em um catalisador para a humildade e para um autoaperfeiçoamento genuíno. Os estoicos também nos ensinam sobre a compaixão e a instrução. Epicteto afirmava que, se um homem está equivocado, devemos instruí-lo gentilmente e mostrar-lhe seu erro. Se não for possível, devemos culpar a nós mesmos por não sermos capazes de instruí-lo, ou simplesmente não culpar ninguém. Essa perspectiva se estende a nós mesmos. Se cometemos um erro, o caminho estoico não é a autodepreciação cruel, mas a autoinstrução. Qual é a lição aqui? O que preciso aprender sobre mim mesmo, sobre os outros, sobre as circunstâncias? Se a instrução gentil não for possível naquele momento,
Talvez seja porque ainda não temos as ferramentas ou a perspectiva para compreender plenamente o erro. Nesses casos, a sabedoria estoica sugere que, em vez de nos atormentarmos, devemos aceitar nossa limitação presente e liberar a culpa, pois ela não serviria para nada além de alimentar um sofrimento inútil. Muitas vezes, a culpa nos paralisa porque estamos presos à ilusão de que poderíamos ter agido de forma diferente, mesmo com o mesmo conhecimento e as mesmas circunstâncias. Marco Aurélio nos convida a considerar que, na maioria das vezes, o homem erra porque não foi instruído. Que mal há, ou que há de estranho, se a pessoa que não foi instruída age como alguém sem instrução? Isso não é uma desculpa para o erro, mas uma compreensão de sua origem. Você tinha, em seu devido tempo, a capacidade de prever certas falhas, mas talvez se esqueceu ou negligenciou a análise. Reconhecer isso não é perdoar-se de forma leviana, mas entender a condição humana e a sua própria imperfeição. Você agiu com o melhor do seu conhecimento e das suas habilidades naquele momento. Se esses eram insuficientes, a culpa é por não ter se preparado melhor antes, e a reparação é se preparar agora. Pense na oportunidade de carreira que você deixou escapar. Talvez você não se candidatou a uma promoção por medo, ou não investiu em uma nova habilidade por preguiça. A culpa por essa oportunidade perdida pode corroer sua autoconfiança. Mas o remorso útil levaria a investigar: qual era o medo real? Faltava-me competência? Ou apenas coragem? Qual habilidade específica eu deveria ter desenvolvido? A partir dessa análise, você pode então traçar um plano de ação, iniciar um curso, procurar um mentor, ou desafiar-se a aceitar novas responsabilidades, mesmo que pareçam intimidadoras. A culpa circular, entretanto, o manteria preso ao e si, imaginando uma vida alternativa que nunca se concretizará, e impedindo de enxergar as novas portas que podem se abrir no presente. Outro exemplo comum é o tempo não dedicado a um ente querido, que talvez já não esteja mais conosco. A dor da perda é inevitável, mas a culpa por não ter feito o suficiente pode ser esmagadora. Os estoicos nos lembrariam que a vida é incerta e que a disponibilidade de tempo e a oportunidade de interação são externas, sujeitas às contingências. Sêneca nos ensina a apreciar o tempo presente, pois é a única coisa que realmente possuímos. A culpa por tempo passado não gasto é circular. O remorso útil, aqui, seria converter essa dor em uma resolução de valorizar e nutrir os relacionamentos que ainda possui. Fazer uma ligação inesperada, planejar um encontro significativo, expressar gratidão e afeto agora. Essa é a reparação que o presente oferece. O passado é um cemitério, o presente, um jardim onde se podem plantar novas sementes. A ira e a irritação que surgem da culpa por um erro cometido muitas vezes causam mais sofrimento do que o próprio ato em si. Marco Aurélio nos alerta sobre isso. A disposição de bondade e serenidade é invencível. Se você se mantém compassivo consigo mesmo, mesmo ao reconhecer suas falhas, a dor da culpa diminui. E a clareza para a correção aumenta. Ao invés de se culpar por uma decisão financeira equivocada, que lhe causou perdas, observe que essa raiva contra si mesmo não recupera o dinheiro. Pelo contrário, ela obscurece sua capacidade de análise e impede que você desenvolva estratégias mais prudentes para o futuro. Um estoico se perguntaria: o que posso aprender sobre gerenciamento de risco? O que minhas emoções me disseram naquele momento? E como posso regulá-las melhor em futuras decisões? Os estoicos também nos convidam a uma perspectiva mais ampla, lembrando que os homens farão as mesmas coisas mesmo assim, mesmo que você se irrite. Isso se aplica não só aos erros dos outros, mas também aos nossos. O mundo continua a girar. O universo segue seu curso, indiferente à nossa autodepreciação. A culpa circular não altera os fatos, mas consome a sua energia vital. Se você cometeu um erro no trabalho, uma falha que teve repercussões, a autopunição não reverterá os danos. A atitude estoica seria focar na reparação ativa, se possível, ou na contenção dos danos. E, mais importante, na absorção da lição, para que a mesma falha não se repita. Se o erro foi uma falha de comunicação, por exemplo, a reparação acontece na próxima conversa, no esforço consciente de se expressar com mais clareza e empatia. E, em cada momento, os estoicos nos encorajam a perguntar: como é isso em relação a mim? Devo arrepender-me disso? Um pouco de tempo e eu estou morto,
e tudo se foi. Essa perspectiva da mortalidade não é mórbida, mas libertadora. Ela nos lembra da brevidade da vida e da importância de direcionar nossa energia para o que realmente importa. E para o que está sob nosso controle, as nossas escolhas e a nossa conduta no presente. Perder tempo remoendo o passado é desperdiçar a única coisa que realmente possuímos. A única reparação disponível para qualquer erro acontece agora, no presente, na sua escolha de como reagir a essa falha, de como aprender com ela, e de como moldar suas ações futuras. A culpa, portanto, pode ser uma mestra severa ou um carrasco implacável. A forma como você escolhe encará-la define seu poder sobre sua mente e seu futuro. A única reparação real pelo erro já cometido acontece no presente, na sua capacidade de extrair a lição. Ajustar sua conduta e focar sua energia para agir com virtude a partir de agora. Se essas ideias ressoam em você, inscreva-se e siga nessa jornada comigo.